Olá, eu sou Marcos Melo e você está no meu canal. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no botão vermelho. Ative o sininho e escolha a opção Todos para receber as notificações de novos vídeos. Se você curtir esse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. No dia de ontem, nós fomos apresentados a mais uma vergonha nacional. O ministro da Educação do governo Bolsonaro foi flagrado numa conversa pouco republicana. Nela, ele deixa claro que o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação está sendo empregado não aonde é necessário realmente, mas está sendo enviado para os amigos do rei. No caso, pastores evangélicos. A primeira questão é que essa ação ela compromete e muito o futuro da educação. Porque ao privilegiar padrinhos políticos, deixa de lado critérios técnicos que deveriam ser seguidos. Mas esse não é o único problema. O problema que eu considero tão grave quanto é que o que esses pastores estão fazendo é sujar de lama o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cada vez que eles aparecem, é automático você lembrar da fé que eles professam. E aí, todos os evangélicos são colocados no mesmo balaio. Ok, eu sei que quando um padre é pego em pedofilia ou qualquer outra coisa, a Igreja Católica também é colocada no mesmo balaio. As duas situações estão erradas. Um padre que comete um crime não é a Igreja Católica. Um pastor que comete um crime não é a Igreja Evangélica. Mas agora todo mundo está se apressando a falar o seguinte: os grupos dentro da Câmara dos Deputados e do Senado são o que há de pior. A bancada evangélica, a bancada da educação, a bancada disso ou a bancada daquilo. Só que, veja, não são as bancadas temáticas, não é o candidato que se elege através de uma posição específica. Por exemplo, vou defender a causa animal, vou defender a causa das mulheres, vou defender a causa dos gays. Isso não é errado, porque o parlamento ele é formado por partes, partes que juntas formam o todo. Ah, Marcos, mas seria muito melhor se os mais de 500 deputados e mais de 80 senadores fossem generalistas, estivessem ali para defender o povo como uma coisa geral. Bom, nesse caso nós teremos também que acabar com a bancada estadual. Porque imagina, nós temos uma bancada que defende Minas, nós temos uma bancada que defende São Paulo. Não é para todo mundo defender o país, o Brasil? Bom, vamos recapitular. O Brasil, ele é sem tecido, tá? Porque o Brasil é uma federação de estados. Porém, os estados que formam o Brasil não eram estados independentes. Eram províncias, como em qualquer país. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que cada estado era um país independente. E ao se juntar, se transformaram nos Estados Unidos da América. Mas o Brasil resolveu copiar o modelo. E quando copiou, se esqueceu que não eram realmente estados independentes. Mas ficou assim. Então, a bancada estadual ela é importante para determinar a representatividade da região. O fato de você ter deputados que se preocupam mais com o seu estado de origem não significa que eles também não possam defender, analisar questões nacionais. Da mesma forma, um deputado ou senador
que se elege por um grupo específico, seja evangélico, católico, proteção dos animais, proteção dos ETs, que for. Ele não está impossibilitado de discutir outras situações. O que vai ocorrer é que, por exemplo, ele vai ser uma escolha mais fácil para as comissões temáticas que fazem parte do Congresso Nacional. Você sabia disso? O Congresso tem comissões temáticas. Comissão de Assuntos Externos, Comissão de Economia, Comissão de Educação. Deputados que estão mais familiarizados com estas questões passam a fazer parte dessas comissões. Como você vê, o fato de você ter segmentações não é ruim. Pelo contrário, isso é a representação do que há na sociedade. Mas cada vez que vemos um escândalo envolvendo algo muito próximo dessas organizações, vamos citar uma outra, por exemplo, a bancada da bala, que é legítima. É legítimo você ter uma bancada que defenda a posse de armas por todos os cidadãos. Mas se um desses parlamentares for pego em corrupção, tá vendo? A bancada da bala foi pega em corrupção. Não. Quem foi pego foi o deputado X. Ele deve ser preso. Ele deve ser condenado e pagar por isso. Mas é muito mais fácil generalizar. É muito mais fácil pegar o todo do que fazer o certo, que é colocar no indivíduo a culpa dele. Bancadas temáticas não são ruins. Vou repetir. Bancadas temáticas não são ruins. O que é ruim na política são os corruptos, são os aproveitadores. Esses são ruins para o Brasil. Você ter lá no Congresso alguém que queira colocar questões cristãs na política não é uma coisa que deva ser afastada. Marcos, eu não acredito. E a questão do Estado laico? Pessoal, Estado laico não quer dizer Estado ateu. Eu posso ter uma bancada espírita, eu posso ter uma bancada do candomblé, eu posso ter uma bancada evangélica, eu posso ter uma bancada católica. Porque eles representam a sociedade. Eles representam a segmentação que a sociedade tem. Se um deputado cristão, e aí eu vou englobar todas as religiões cristãs, se um deputado cristão defende que o aborto é ruim, não é o fato de que ele está fazendo isso pela ótica religiosa que impede ele de ter razão. Pelo contrário, ele está representando o anseio daqueles que o elegeram. Ele tem legitimidade. Essa legitimidade só é colocada para escanteio quando ele se corrompe, quando ele se aproveita da política. Se ele for um deputado honesto, se ele for um deputado que pensa nas leis, o fato dele criar uma lei baseada na fé dele não é um erro. O que ele não pode é fazer com que o Estado tome partido da religião a qual ele pertence. Não podemos ter um presidente evangélico ou um presidente budista ou um presidente que é ligado a religiões de matrizes africanas falando que qualquer outra que não for a dele é um erro. Isso não pode. Agora, se um deputado de uma religião de matriz africana apresenta um projeto que tem na sua base a religiosidade que ele defende, não há erro nisso. A não ser que a lei seja restritiva a outros grupos religiosos. Não vamos deixar a nossa ira
nos cegar. Não vamos deixar que o fato de existirem pessoas ruins em todos os segmentos faça com que a gente ache que eles não possam ter representatividade na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu sou Marcos Melo e você esteve no meu canal.